Olá, queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez, trazendo um vídeo abençoado desse canal, aqui que tem sido canal de bênção para a sua vida. E, como sempre, nós temos um tema especial, e esse tema de hoje é um tema muito forte. Estava conversando com alguns amigos sobre esse tema e resolvi fazer um vídeo, que é um tema muito específico e muito bom para que as pessoas possam entender. E o título deste nosso vídeo de hoje é Quem pode tomar a Santa Ceia? Quem pode tomar a Santa Ceia, né? Muita gente fica perguntando, será que eu posso tomar a Santa Ceia? Será que eu devo? Será que eu não devo? Quem pode? Né? O que é necessário para que uma pessoa tome a Santa Ceia? E a gente vai falar sobre isso neste vídeo. Até porque um dos pontos principais que nós temos aqui, e que muita gente pergunta, é que será que depois que eu pequei, eu cometi um pecado, eu posso cear? E eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Se você cometeu algum pecado durante o mês ou fez alguma coisa errada, será que você pode tomar a Santa Ceia? E eu vou explicar isso bem melhor no final desse vídeo, mas antes eu quero comentar algumas situações para que a gente possa entender melhor o que a gente está falando. Eu escrevi aqui uma breve descrição do que é a Santa Ceia, né? A Santa Ceia eu coloquei aqui como um momento de comunhão que celebra, né, a obra redentora de Cristo. É um memorial que nos confirma estarmos ligados no corpo de Cristo pela graça divina. Então, isso aqui é um resumo do que é a Santa Ceia. E aí vem a pergunta, quando eu devo tomar a Santa Ceia? E aí eu coloquei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico que eu coloquei foi o batismo. Ele é uma condição elementar, pois representa o ponto-chave da conversão do cristão. Ou seja, definindo, portanto, a sua consciência plena da sua conversão. E olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz assim, que precisamos, primeiramente, sermos ensinados, ou seja, aprendemos a palavra de Deus. Segundo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, conforme o que está escrito, e que é o batismo de Jesus. Esse é o batismo que Jesus ensinou, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o terceiro ponto, né, passamos a guardar o que foi ensinado. Então, o Senhor vai dizer, ide por todo mundo, né? Pregai, ou seja, ensinai. Aí ele vai dizer, batizai. E aí ele vai dizer que as pessoas vão aí, a partir disso, guardar o Evangelho, ter consciência. Então, primeiramente, quem pode tomar a Santa Ceia é quem é ciente do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não é qualquer pessoa que, de qualquer forma, chega e toma a Santa Ceia. Não, porque a pessoa tem que ter ciência do que ela está fazendo ali naquele momento, porque não é simplesmente um ritual religioso qualquer, mas é algo consciente. Então entendemos aqui que é importante ser batizado em águas, porque o batismo é uma das condições aqui que Jesus descreve em Mateus 28, versículo 19 e 20. E aí um segundo ponto eu colocaria examinar-se, examinar a própria vida. E aí eu vou para o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba e deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então tem uma palavra muito forte aqui nesse versículo que é examinar-se. E esse examinar-se, ele refere-se à minha conduta como alguém que tem a fé baseada no Senhor Jesus Cristo, né? Que conhece a fé redentora, né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, se a minha conduta, eu vou examinar se a minha conduta ela se condiz, né, com quem vive pela graça de Deus. Será que eu estou com a conduta de uma pessoa que vive pela graça de Deus? Ou se eu estou vivendo iniquidade? O que é iniquidade? É aquele pecado consciente, que a pessoa sabe que é errado, mas ela comete aquele pecado ali e ela não tem ali um temor, um remorso, nada. Ela só comete aquele pecado consciente, mesmo sabendo que ela está errada, ela continua praticando. Então, a Bíblia ela nos ensina a nós examinar a nossa vida para que nós possamos entender o contexto em que nós estamos vivendo da nossa vida espiritual. Se estamos realmente negando a si mesmo, né, tomando a nossa cruz e obedecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que estamos esperando o Senhor Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. E aí outro ponto que vai falar aqui nesse mesmo versículo que eu acabei de ler é sobre tomar a Santa Ceia indignamente, ou seja, a pessoa não está sendo digna de estar tomando aquela Santa Ceia, né? Aquela pessoa que ela deixa de ser alcançada pela graça, ela não quer ser alcançada pela graça de Deus, ela quer viver pela iniquidade, ou seja, conhecendo a verdade, mas continua pecando. Essa pessoa não se permite, ou seja, ela está indigna de tomar a Santa Ceia porque ela não crê, porque ela não acredita, porque se ela cresce, ela estava vivendo aquilo ali. Não adianta você dizer que crê que você está ceando, se você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, você está se enganando, se autocondenando, porque você simplesmente está fazendo algo ali que você não acredita. Porque se você acreditasse, você viveria aquilo que você está fazendo e vivendo. E aí algo também interessante que tem nesse versículo é sobre discernir o corpo de Cristo. Está escrito aqui, né, que a pessoa deve discernir o corpo de Cristo.
Ou seja, entender aqui que a Santa Ceia, ela é um sinal da graça redentora de Cristo em nossas vidas e não um mero ritual religioso, como muitos pensam, né? Ah, a Santa Ceia é um ritualzinho aqui que nós estamos fazendo. Não, isso aqui é um sinal da graça redentora de Cristo que nos alcançou. Então nós temos que discernir, compreender, fazer algo consciente. O problema da religiosidade é que as pessoas praticam as coisas sem pensar, sem ter consciência. E você já viu alguém que faz as coisas sem consciência? Essa pessoa, ela é religiosa. Mas aqui a Santa Ceia, ela é algo que nós nos projetamos, pensamos naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós meditamos e também sinalizamos que nós estamos esperando Ele. Estamos ceando até que Ele venha nos buscar conforme Ele prometeu na sua palavra. Então, para concluir e resumir melhor o que eu falei aqui, eu vou estar descrevendo o que você deve fazer para que você possa tomar a Santa Ceia. Primeiro, aceitar Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador. Esse é o primeiro ponto. Aceite a Jesus e o reconheça como o seu Salvador. Não chegue aí em qualquer igreja e vá lá, pega a Santa Ceia, não. Primeiramente, permita ser transformado pela palavra de Deus. Segunda coisa, seja batizado, conforme o que está escrito na palavra de Deus, né? Os discípulos iam pregar, depois eles iam batizar essas pessoas. Então, seja batizado. Aceitou Jesus? Compreendeu a palavra de Deus, está alicerçado na palavra, então agora você vai se batizar. E agora o terceiro ponto, você vai estar em comunhão, permanecer em comunhão com Deus, com a igreja, guardando a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Ou seja, isso é discernir o corpo, é ter a consciência, ter a comunhão, né, com Deus, com a igreja, estar ali firme, fazendo a vontade de Deus como igreja e também servindo a Deus. Porque tem muita gente que às vezes está servindo a igreja, mas por trás tem uma vida totalmente errada, desregrada, e essa pessoa pensa que está em comunhão com Deus, mas não está. Você pode estar até de bem com as pessoas da igreja, mas Deus sabe o que você tem cometido, então você precisa estar em comunhão com Deus e com a igreja. Esses são os 3 pontos necessários para que você possa tomar aí a Santa Ceia, participar do corpo do Senhor, né, em santificação, e esse é o momento mais especial aí da vida de um cristão, porque ele está ali demonstrando que ele está esperando o Senhor Jesus Cristo, que ele acredita ali na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E agora, para concluir, eu vou responder a pergunta, né? Na verdade, aquela colocação que eu coloquei lá no início, sobre cear em pecado. Será que eu posso cear em pecado? Como é que funciona essa questão? E aí nós vamos falar agora sobre esse ponto. Só o fato de você ter consciência que você pecou já é um ponto positivo. Só o fato de você lembrar e pensar, poxa, eu pequei contra Deus, eu fiz algo errado e eu não estou bem, está errado. Isso aí já é um ponto positivo. Porque existem muitas pessoas, aqueles que cometem a iniquidade, que eles simplesmente não estão mais nem aí, pecam e como se nada tivesse acontecido. Então, se você tem o temor ainda de lembrar que você pecou, que você não está bem, isso é um ponto positivo. Porque muitos, infelizmente, estão pecando e não estão nem aí. É como se nada tivesse acontecido e esses aí já estão condenados. E aí vem um conselho que eu sempre digo, evite ao máximo deixar de cear. Não, eu vou deixar de cear porque eu fiz isso, fiz aquilo, porque eu estou chateado com isso, com aquilo. Resolva isso, mas não deixe de cear. Ceie o máximo que você puder. Eu lembro que eu trabalhei com um presidente de uma igreja, da minha antiga igreja, e eu lembro que a gente ia em vários cultos, né, acompanhar ele, visitar. Eu trabalhava com comunicação naquela época, e aí eu lembro que a gente ia a várias igrejas e pelo mês, durante o mês eu ceava várias vezes, porque eu participava juntamente com ele. Então, isso é muito interessante, a importância de nós cearmos. Então, se você puder cear, ceie. Não é pecado você às vezes cear mais de uma vez durante o mês. Se digamos que você foi visitar uma igreja, você já ceou, pode cear, porque não tem problema em você cear várias vezes. O importante é cear e não deixar de cear. Então, como é que você vai fazer caso você tenha ciência de que você pecou contra Deus, você cometeu algum pecado? Você vai se ajoelhar antes da Santa Ceia, você vai pedir perdão de Deus. Você vai falar, Senhor, realmente, dia tal, dia X e tal, eu pequei, eu tenho consciência de que eu falei um palavrão, de que eu menti, de que eu me estressei e acabei tomando atitudes erradas. E você vai dizer para Deus o que você cometeu, você vai falar, você vai ser bem claro, Senhor, eu pequei mesmo, eu tenho consciência, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que tu és misericordioso. Você vai pedir perdão. Se você pecou contra alguém, vá lá naquela pessoa, peça perdão daquela pessoa, mande um WhatsApp, mande uma mensagem. O fato de você procurar ali, o Senhor já está vendo a sua atitude. Então peça perdão daquela pessoa. Mas, Adam, essa pessoa não me perdoa. Não tem problema. Você já foi ali e pediu perdão. Se a pessoa não te perdoa, agora é ela e Deus. E você tem que fazer a sua parte. E isso tudo que eu estou falando não significa que todas as vezes você vai lutar contra os mesmos pecados. Você, claro, tem que lutar contra aquele pecado para você deixar esse pecado. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, lute contra os pecados que geralmente você comete comumente. Lute porque vai chegar um momento que você vai simplesmente deixar esse pecado, deixar de cometer. Então lute todos os dias, mas não deixe de cear. Peça perdão, perdoe, ligue para alguém, converse com alguém,
fique em paz, mas não deixe de cear. Sempre ceie. Se ajoelhe na presença do Senhor e faça ali a sua oração, peça perdão. Eu sempre faço isso. Eu sempre que, antes da Santa Ceia, eu oro ali, falo com Deus, falo, Senhor, me perdoa, esse mês foi um mês complicado, eu tive alguns momentos que eu acabei me excedendo e eu te peço perdão. Às vezes eu peço perdão da minha esposa, que é quem sempre está perto de mim, e vê muitas das vezes eu estressado, eu cometer ali algo que possa magoar ela, não sei, então peço perdão dela, né, de pessoas mais próximas, e aí eu fico em paz para tomar a Santa Ceia. É muito importante, gente, tomar a Santa Ceia é muito importante porque é o ato principal ali da vida de um cristão, de que você crê na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e de que você o espera no dia do arrebatamento. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão, também escreve aqui embaixo. Eu vou estar lendo. Quem sabe a gente pode até fazer um vídeo sobre o assunto, sobre o seu comentário. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até agora. Eu te peço que você, se não for inscrito, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e que o Senhor te abençoe grandemente. Até o nosso próximo vídeo.